Olá, Felipe. Olá a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Quero agradecer a você, Felipe, por ter aceitado o nosso convite de participar aqui, trazer um bate-papo com a gente sobre Excel, né? Isso aí vai ajudar muitas pessoas que têm o desejo de trabalhar com a ferramenta, que hoje estão começando a sua carreira, mas às vezes precisam de alguma inspiração. E eu fico feliz porque quando alguém aceita vir aqui no canal compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, a gente acaba ajudando, né, de uma forma, pessoas que às vezes a gente nem conhece, a se tornar no futuro um profissional de Excel. Então, primeiramente, quero agradecê-lo, Felipe. Também queria pedir para que você se apresentasse ao pessoal, dizendo quem é você, o que você faz da vida hoje. E aí, Cláudio, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que essa entrevista vai ser legal. E o que você falou de compartilhar é interessante mesmo, porque o Excel ele tem que ser visto com mais seriedade pelo pessoal. Bom, então, como vocês sabem, meu nome é Felipe, eu sou aqui de Belo Horizonte, mas nasci em Juiz de Fora, tenho 32 anos e, de formação, sou engenheiro eletricista, né? Só que, como muitos engenheiros sabem, o Excel faz parte do dia a dia dos engenheiros e, no meu caso, eu peguei uma paixão maior com o Excel, a ponto de, depois do trabalho, eu ficava estudando e isso decorreu por alguns anos, até eu, em um ano, decidi sair da área de engenharia e ir para a área de consultoria ligada à programação de Excel. Então, meu contato com Excel foi assim. Perfeito. Então, Felipe, a gente já tem uma visão aí, né, de como é que começou a sua carreira, né, vindo da área de engenharia, que combina bastante com Excel, né? A gente sabe que hoje muitos engenheiros estão cada vez estudando mais Excel e, inclusive, uma das coisas mais avançadas que tem no Excel é a parte de engenharia mesmo. Então, eu queria começar, né, como você é um dos profissionais mais respeitados do nosso país, você é um MVP, sabe o que é isso? Eu queria que você dissesse, pessoal, o que que é um MVP Microsoft, né? O pessoal às vezes não sabe, confunde com outras coisas. Se for pesquisar ali no Google, vai ter várias definições. Então, eu queria que você mesmo explicasse o que que é um MVP, qual que é o trabalho de um MVP. Bom, MVP ou MVP, como o pessoal no Brasil diz, é um acrônimo. O correto seria falar Microsoft MVP ou Microsoft MVP. E o MVP significa Most Valuable Professional. O programa MVP da Microsoft é um programa que consiste em premiar alguns usuários profissionais da área que usam tecnologia da Microsoft, baseado em alguns critérios. Então, a Microsoft avalia qual o impacto na comunidade online e offline que determinadas pessoas, usuários de uma tecnologia ou software deles, fazem na comunidade, e também avaliam o conhecimento técnico, entre outras coisas. E aí, anualmente, a Microsoft seleciona alguns desses profissionais para receber essa premiação MVP, ou seja, você não faz uma prova para poder receber esse prêmio e não há pagamento de taxas, né? Os MVPs, eles são voluntários apaixonados pela tecnologia da Microsoft e não existe um vínculo empregatício, embora haja algum contrato de NDA. NDA é porque os MVPs eles têm acesso a informações que não são abertas ao público. Às vezes tem alguns programas betas ou então alguns estudos de funcionalidades das próximas versões dos produtos que não podem ser divulgados. Então, os MVPs têm acesso a algumas dessas informações e não podem divulgar publicamente. Então, existe esse contrato, mas fora isso, não há nenhuma remuneração ou vínculo empregatício com a empresa. E a premiação de MVP ela é renovada anualmente. Então, todo ano, ao término do ciclo, o MVP é reavaliado novamente para ver se consegue continuar tornando-se MVP ou não. Lembrando que, uma vez que está dentro, não é mais fácil renovar. Todos são reavaliados com o mesmo critério, como se algum MVP quisesse se tornar, algum profissional quisesse se tornar MVP. Então, você, de certa forma, tem que estar sempre apoiando a comunidade, né? Se você quiser estar mantendo o seu título, né? Tem que estar sempre participando aí dos fóruns e tudo mais, né? Sim. Uma outra pergunta, Felipe.
aproveitando aí o embalo, você falou agora sobre como você se tornou, aliás, a importância do trabalho do MVP, né? Você falou que não tem aí o vínculo com a empresa, mas tem alguns benefícios, né? Como receber algumas versões beta primeiro, algumas informações secretas, né? Ao lá estilo James Bond. Mas uma coisa que é legal, como é que você iniciou a sua carreira, Felipe? Porque a gente já sabe onde você chegou agora, mas como é que você começou com o Excel? Bom, eu atuei bastante nos primórdios de fóruns e, e criação de sites sobre Excel aqui no Brasil. Claro que tem pessoas mais antigas, né? Mas eu passei bastante tempo e participando de fórum por bastante tempo até hoje. Basicamente, eu estava interessado em aprimorar meu inglês, ainda quando eu estava na engenharia. Aí uma das formas que fiz isso foi participando de fóruns em inglês para poder de Excel, né, para poder melhorar o meu inglês e o meu Excel. Só que acabou que eu fiquei muito interessado no Excel. Quando eu vi, eu estava dedicando muita parte do meu tempo livre em fóruns, inicialmente lendo perguntas. Aí, com o tempo, eu fui conseguindo responder algumas perguntas, aprimorando, e passei a responder perguntas também. Participava de diversos fóruns em inglês, como VBA Express, que era o que eu mais gostava. Também tem os da Microsoft, como o MSDN, o Answers, o Community, diversos. O Excel Forum, o Mr. Excel. Então, eu comecei Interessante. a gostar mais ainda do assunto, cada vez mais do assunto, e cheguei na fase de comer livros, né? Então, Comer livros. eu li muitos, mas muitos livros de Excel, mais de 50 livros, fazendo todos os exercícios, todos os capítulos, e visitei todos os sites dos outros MVPs ou usuários de Excel famosos, lendo todos os artigos, como do Chip Pearson, da Deborah Douglas, do Charlie Kidd, do Giancarlo Pieters, e do Ken Pulse e vários outros. E são blogs que eu sigo até hoje, do Dale Dose of Excel. Então, eu passei por um período de grande absorção de conhecimento técnico no Excel. E, paralelamente, na medida que eu participava de fóruns, eu via que algumas perguntas se repetiam com mais frequência, né? Então, para não ter que responder a mesma coisa sempre, eu decidi criar uma resposta caprichada e colocar no meu site. Então, foi assim que nasceu o meu site. O meu site hoje, hoje reformulei, mas antigamente tinham mais de 200 artigos, e eu estou fazendo essa reformulação porque tinha muita coisa escrita lá que eu não gostei. Eu gosto de escrever um texto bem bacana, e além disso, estava muito difícil de manter porque eu não usei nenhuma plataforma pronta como WordPress para poder desenvolver. Eu fiz tudo na unha do zero. Então, eu estava gastando mais tempo fazendo manutenção e criando conteúdo do que escrevendo sobre Excel mesmo, né? E, naturalmente, o meu direcionamento no Excel foi para programação, para VBA. Então, eu diria que hoje a minha grande especialidade é o VBA dentro do Excel. E com o tempo, à medida que você vai estudando o VBA, você vai também enxergando outros horizontes, como engenharia de software, algoritmos, programação orientada a objetos. Então, a programação é interessante porque banco de dados, né? Porque abre horizontes infinitos aí no mundo da programação, e é o que eu tenho estudado até hoje. Mas, claro, eu também gosto muito de fórmulas, gosto de BI e dashboards, gráficos, obviamente tem aquelas partes que eu vejo menos, que não são da minha área, né? Mas o Excel é poderosíssimo, enfim, e apaixonante. Rapaz, mais de 50 livros, né? Eu não sei quantos livros eu li ao longo de toda a minha vida, né? Foram bastante também. Mas de Excel, com certeza, não chega nem a um décimo disso daí. Acho que se eu li uns 5, 6 livros de Excel foi bastante, sendo bem sincero. Né? Eu gosto muito de fóruns e pesquisar na internet. Agora fica a dica pro pessoal, né? Se É, você o, quer se tornar um profissional melhor de Excel, tá uma grande dica aí, ó. Olha o que o homem estudou de Excel. Você mergulhou, não foi não, Felipe? Você mergulhou dentro do Excel de uma forma assim que você foi encontrando livros lá no fundo do mar do Excel assim, tudo, não sim, foi não? o que aconteceu foi que eu passei muito tempo sem ter férias no emprego, e de repente eu tive um período longo de férias. E nesse período de férias que eu não viajei, porque eu poderia voltar a trabalhar a qualquer momento, então foi uma espécie de
de prisão domiciliar, sabe? Então, o que eu fiz foi ficar recluso estudando Excel, que na época eu estava bem concentrado nisso. E essa questão de ler 50 livros é o seguinte: o primeiro livro você demora muito tempo para ler, porque você está aí desbravando o conhecimento ali inicialmente e tal. Vamos supor que você gaste 3 semanas para poder ler de cabo a rabo, e livros de Excel são grandes normalmente, né? Um determinado livro. O segundo livro você não vai gastar 3 semanas, você vai gastar menos, de forma com que você vai adquirir uma expertise, né? No último livro você vai estar praticamente apenas folheando e parando só naqueles assuntos que são novos para você ou que você não lembra bem. Então, na hora que se fala que leu 50 livros, não significa que são 50 livros vezes 3 semanas, nada disso. Você você construiu o seu conhecimento num grande livro seu dentro da sua cabeça, usando outros 50 livros de grandes mestres do Excel. Seria algo desse tipo. E esse negócio de ficar fazendo pesquisa em Google, eu tenho um pouco de crítica. Claro que quebra um galho e tudo, mas para alguns tipos de aplicações, isso não funciona muito bem, porque principalmente em programação, porque você acaba criando uma colcha de retalhos nos seus programas. Então, você perde a organização, dificulta a manutenção do código. Então, às vezes, é melhor você ler algo mais teórico e aprofundado, como um livro, do que uma dica rápida de blog, para não tornar um espaguete os seus códigos ou a organização de formas e planilhas do seu passo de trabalho. Perfeito. Mais uma dica aí, pessoal. Anota essa daí. E uma coisa interessante, né? Dela sua explicação na questão de leitura e vai... Depois parece que vai virando uma leitura dinâmica, né? Depois que você vai lendo os primeiros aí, pelo que você falou, você vai ficando mais rápido, né? Vai só naqueles pontos primordiais, vamos dizer assim. Com certeza. Com certeza. Se você está na 5ª série, você lê bem mais rápido um livro na 4ª série do que quando você estava na 4ª série, né? De matemática, por exemplo. Então, é isso aí. Você só vai parando naquelas partes que você não lembra ou que você não conhece ainda. Um bom exemplo, pessoal, é quando a gente vai ler um livro que a gente já leu uma vez, e aí parece que aquele negócio que você bate o olho no capítulo e você fala, isso aqui eu já li, aí eu vou pular pro outro que eu não lembro mais. Aí você vai pulando, esse aqui eu já não lembrava, vou ler esse capítulo aqui. Acho que é mais ou menos... Então, aproveita. Sim, pode falar. E outra coisa, as pessoas são diferentes, né? Mas o melhor método de aprendizado, para mim, até hoje, é você tentar fazer todos os exercícios que estão no livro. Se eu apenas ler, recostado numa cama, o livro de capa a capa, eu não consigo absorver. Eu tenho que ler no computador e testando todos os exemplos. Só assim que sai. A prática é importante, né, Felipe? É fundamental praticar o que você está estudando, não é isso? Na verdade, isso é uma dica universal, né? Para qualquer coisa, você precisa da prática, senão você não absorve. Botar a mão na massa. Olha só, Felipe, aproveitando, eu também sei que você é consultor, né? Você presta consultoria. Então eu queria perguntar, porque assim, do pessoal que me acompanha, né? Os meus alunos principalmente, muitos deles estão começando a aprender Excel, estão estudando, pessoal bem dedicado mesmo, mas eles têm vontade de se tornarem consultores também. Então eu queria perguntar para você, que já tem mais experiência, você presta consultoria, né? Você já contou ali de onde você chegou hoje, como é que você iniciou, né? Nos fóruns e tudo mais. E eu queria que você dissesse há quanto tempo você presta consultoria e quais os desafios que você vê na profissão, né? Quais são os grandes problemas que você, mesmo sendo um profissional tão capacitado, quais são os problemas que você vê na profissão, né? Quais os desafios? Tá. Eu não presto muito tempo de consultoria exclusivamente para consultoria. Enquanto eu estava na engenharia, eu mesclava um pouco meu tempo de trabalho com o meu período normal e fazendo consultoria à parte, né? Que eu dedico exclusivamente à consultoria deve ser apenas desde o início de 2014, então não tem muito tempo. A consultoria no Excel, ela tem que ser muito bem avaliada, porque é o seguinte: a automatização de processos, de planilhas, hoje ela é muito importante. E a gente tem um dilema que a principal ferramenta para fazer esse tipo de automatização para se trabalhar com consultoria é o VBA, né? E o VBA ele é muito mal falado por muitas pessoas, e com razão, porque a própria Microsoft não faz uma atualização
relevante nele desde 1999, né? Então, se você pensar que o mercado de TI evolui muito rápido, desde 99, a plataforma principal de desenvolvimento do Office não recebe uma atualização, você assusta, né? Aí você cai naquele questionamento, vale a pena investir seus estudos e aprender a linguagem VBA ou não? Bom, a gente está vivendo um período de transição, que a Microsoft quer mudar o paradigma de automatização dos documentos dela. Hoje a Microsoft está focando em criar soluções que rodem tanto no seu desktop, como no seu celular, como no seu tablet, ou como no browser de internet, se você estiver usando um Excel Online, por exemplo. Ao mesmo tempo, tem recebido diversas críticas a essa nova solução, porque o modelo de objeto é incompleto, então você não consegue fazer as mesmas coisas que consegue fazer com o VBA, que consegue acessar de um modo mais profundo o modelo de objeto do Excel e consegue prover automatizações bem mais completas e complexas. Bom, vale a pena aprender VBA sim, ir direto ao ponto, porque se você decidir aprender outra linguagem, você vai aproveitar o conhecimento adquirido, não só na linguagem e na sintaxe das palavras-chave e da lógica do VBA, mas como também um conhecimento do mundo da programação, que isso daí, independente da linguagem que você aprende, você aplica para outra linguagem que você for aprender. E a consultoria que presto hoje, ela é de VBA em Excel. Mas se a pessoa desejar prestar consultoria numa coisa diferente de Excel, aí obviamente vale a pena aprender uma linguagem diferente, como C Sharp, que é bastante utilizado. C Sharp é versátil. Se você quer desenvolver um aplicativo de celular, é C Sharp. Se for um site de internet, é C Sharp e por aí vai. Então, para quem quer trabalhar com a consultoria em Excel, existem dois grandes ramos, que seria a automatização de planilhas usando o VBA ou o BI. O BI ele está bastante forte, está tendo um crescimento bastante grande e a Microsoft está investindo pesado no BI. Todos os dias, para quem acompanha o blog oficial de Excel, a Microsoft lança um novo artigo mostrando novas funcionalidades do BI e eles estão constantemente atualizando. E por esse novo modelo de atualização do Excel, que você vai recebendo as atualizações à medida que vão saindo, isso se torna interessante. Então, o profissional que estuda o BI, o Power BI, e está por dentro disso, com certeza vai ter aí uma fatia boa de mercado para poder trabalhar e, com consultoria, entrar nas empresas, analisar como que são os processos existentes, tentar consolidar isso num estudo, fazer um plano de ação e apresentar uma forma nova de trabalhar para os gestores, ou então os analistas, trabalhar os dados. Espero que o pessoal esteja anotando todas essas dicas, viu? E você perguntou as dificuldades, né? Isso. Bom, as dificuldades são duas principais, né? E uma é amenizada pelo fato de ser Excel e VBA, que é a consultoria que eu trabalho. A primeira é inerente de qualquer consultoria, que é aprender as técnicas de consultoria mesmo. O que acontece? Quando você se torna um consultor, você se torna consultor, aí você é especialista em alguma ferramenta, né? Então, eu sou consultor e dou soluções para o meu cliente utilizando o Excel e o VBA, né? Só que existe o lado teórico, existe o lado necessário para todo consultor, que é realizar a definição do escopo com o cliente, saber precificar, saber como acompanhar um projeto, saber como avaliar os atrasos, fazer as cobranças por culpa do cliente e gerenciar o projeto em si. Esse aí é o maior desafio, porque muitas pessoas têm apenas o conhecimento técnico e não têm o conhecimento da gestão de projetos, da gestão. Então, é o que eu digo, não basta você ser muito bom tecnicamente e dominar a ferramenta que você faz. Você precisa ter uma organização, um gerenciamento, um conhecimento mínimo de gerenciamento de projetos, planejar, seguir prazos, esse tipo de coisa,
que é, na minha opinião, até mais importante do que o próprio conhecimento técnico em si. Agora, uma dificuldade específica para consultoria em Excel, VBA, que é o que eu trabalho, ela é bem amenizada, que é ter que lidar com o TI de algumas empresas, né? Normalmente, infelizmente, o TI de infraestrutura do Brasil cresceu de uma forma muito burocrática e muito, eu não diria medrosa, né? A gente tem que entender o lado deles, mas eles sempre falam um não, por questões de segurança. O que acontece é que, por causa da grande quantidade de profissionais mal capacitados que aparecem, as barreiras desse TI começaram a ficar mais altas também, né? Então, para você pedir, por exemplo, um acesso, um login ao banco de dados para o TI, você tem que esperar um tempo grande, né? Essas autorizações demoram bastante para acontecer. Mas aí, o Excel, trabalhando com Excel, isso pode ser diminuído. Porque, por exemplo, se você tem um banco de dados de SQL Server, vai ter que passar por tudo isso que eu falei. O administrador do banco de dados da empresa vai ter que te ceder o banco de dados, aí ele vai te dar um acesso limitado, aí às vezes você não consegue criar suas tabelas, esse tipo de coisa. E essa questão burocrática gasta tempo, e tempo é dinheiro. É ruim para a produtividade do seu projeto. Mas se você desenvolve soluções em Access, por exemplo, isso pode ser reduzido drasticamente, porque o Access é apenas um container de dados que você pode colocar para dentro da intranet do seu cliente, e aí nem o TI vai ficar sabendo que existe um sistema que acessa um banco de dados. Então, você elimina essa parte burocrática. Então, muitos dos sistemas que são feitos com Excel, existe esse ganho de produtividade e, por consequência, o custo cobrado do cliente é menor e se torna mais atraente para poder fechar negócios. Perfeito, Felipe. Acho que para o pessoal que pensa em trabalhar com isso um dia, acho que eles já vão ter uma visão de como é que a coisa funciona. Não é um mar de rosas também, né? Ter que lidar com outros profissionais, como você disse, de outras áreas, depender da autorização deles, né? Para um país que é burocrático em tudo como nós, é mais um problema para o pessoal enfrentar. Agora eu tenho uma pergunta que vai fugir um pouco dessa questão aí de que vai ser uma pergunta mais pessoal. Embora eu acho que, de certa forma, você meio que já respondeu ela. Mas eu vou perguntar para você diretamente. Qual que é a área do Excel que você gosta mais? É a área de fórmulas, funções, era de dados, era de gráficos, dashboards ou programação? Ou tem uma outra área que você gosta mais? Com certeza é o VBA. O VBA é o que mais me deixa ligado no Excel. Eu acho interessantíssimo as coisas e o poder que o VBA pode fazer. Então, programação. É um universo bastante vasto, né? Que você consegue interagir com outras aplicações. Com programação, você consegue puxar dado da internet, consegue mandar e-mail, consegue abrir o Word, consegue abrir o PowerPoint. Então, com certeza é a programação, mas gosto também bastante das outras áreas, como fórmulas, dashboards. Dashboards é um grande diferencial para vender ferramentas para cliente, né? Porque ele é bem mais rápido do que qualquer dashboard apresentado na web. E está numa ferramenta ali que o cliente conhece, né? Que é o Excel. Então, existem dashboards que apresentados numa reunião da forma correta, podem mudar a visão do seu cliente sobre o Excel. Dashboards, então, para impacto visual, para conquistar o cliente, é mais importante dominar eles. Se você é um cara de marketing ou de vendas, é o mais importante que tem, né? Com certeza. Dashboard, inclusive, é uma das coisas que o pessoal quando vê no Excel, mais tem interesse, né, em aprender. Porque realmente, assim, como você falou, visualmente falando, é muito bonito você ver o resultado final, né? Então você fica interessado. Nossa, eu quero poder dominar isso daqui também. E agora, uma outra questão, né, Felipe? Essa resposta sua, eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente já mais ou menos imaginava que seria ela. Agora, uma outra questão. Quem está te ouvindo, Felipe, agora quem está assistindo a gente, a maioria do pessoal que está ouvindo a gente são pessoas que estão
aprendendo Excel, que estão, vamos dizer assim, dando os primeiros passos, estão nos primeiros anos de estudos deles, né? Então, muitas vezes eles vão querer se tornar um profissional, né, que trabalha com Excel, assim como eu trabalho, assim como você trabalha, assim como outros nomes grandes do Brasil trabalham também. Para esse pessoal que está começando, Felipe, eu acho que mais ou menos você já deu várias dicas hoje, é importante. Mas como eles gostam de geralmente pegar essas informações separadas, quais são os caminhos que você fala que o iniciante que quer se tornar um profissional no Excel, o que ele deve fazer? Né? Além das coisas que você já falou. Eu gostaria que você repetisse a questão dos livros e o que mais você puder dar de dica para o pessoal. Bom, a vantagem do Excel é que a curva de aprendizado dele é bem simples, né? Por exemplo, eu acho que é mais fácil seria do Word, porque o Word você abre ele, você começa a digitar e não tem dificuldade de usar. Eu estou falando para você conseguir usar o básico, né? Não usar eficientemente. Né? O Excel ele tem uma curva de aprendizado baixa também, né? Basta você preenche algumas células aí um colega de trabalho seu fala que para usar uma fórmula você aperta igual, aí você vai se virando, mais ou menos. Né? O Access, por exemplo, você não vê o pessoal aprendendo do zero. Ele senta assim, começa a fuçar e aprende. Você até vê, mas é bem menos comum. Né? Bom, eu acho que no Excel, para você, no início, ter um aprendizado bacana, é até difícil dar esse tipo de dica, porque quando eu aprendi Excel, a internet não tinha tanto material igual tem hoje. Né? Então, eu posso estar dando Hoje uma está bem dica mais fácil. obsoleta. Eu posso estar dando uma dica obsoleta para o pessoal. Quando eu comecei a aprender Excel do zero, eu não tinha facilidade de chegar no YouTube e escrever aula de Excel e aparecer lá aquele monte de resultado, em português, inclusive. Né? Eu tive que aprender tudo em inglês na marra. Mas uma dica, uma filosofia de aprendizado para as pessoas aperfeiçoarem no Excel. Todo mundo, eu comecei a me interessar por Excel para aprender mais, para poder economizar tempo em tarefas repetitivas. Então, toda vez que eu chegava num padrão, tarefas repetitivas, que eu estava fazendo a mesma coisa várias vezes, eu parava um pouco para pensar, né? Falava, não é possível, deve ter um jeito mais fácil, mais rápido e com menos erros de fazer isso. Então, eu pesquisava. É claro que dependendo de como é seu trabalho, às vezes você não tem tempo de ser criativo, você tem que resolver o problema, né? Mas aí, quando você tem esse tempo para poder analisar o que você está fazendo, transformar numa receita de bolo e tentar automatizar, é o momento em que você está aprendendo. E aí você começa a pesquisar, escreve a pergunta em inglês no Google, em português, até encontrar algo parecido e tenta implementar a solução. Então, essa filosofia de aprendizado sempre me ajudou bastante, que pense em quais pontos você está tendo repetição e tente automatizar esses pontos onde você está tendo repetição. Isso aí serve tanto para gráfico, para fórmula, para VBA principalmente, e tudo. Então, seria essa a filosofia. Tentar diminuir as suas repetições e fazer o Excel trabalhar para você. Perfeito, Felipe. E na sua visão, né, o que impede um maior número de pessoas de trabalhar com Excel profissionalmente? Porque você deu dicas valiosas aqui hoje, né? Você deu dicas pro pessoal aí, tanto para eles começar a estudar, quanto para quem quer trabalhar com Excel. Mas o que você acha que impede esse pessoal de falar assim, não, eu vou para cima? Porque, não sei, pelo menos na minha visão, Felipe, eu vejo as pessoas muito assim, aprende um pouquinho de Excel e para. Por exemplo, eu aprendi ali uma função soma hoje, beleza, resolvi o meu problema aqui e vou ficar nisso até aparecer uma dor de cabeça nova. O que você acha, na sua opinião, né, o que você acha que impede mais profissionais de estarem atuando com Excel hoje? Bom, existe aí uma falta de conhecimento geral aí do Excel nas empresas. Né? As empresas não investem nos treinamentos e, na verdade, não fazem isso por má fé. Elas fazem isso porque elas não sabem do poder do Excel. Né? Quando você fala para uma pessoa que o Excel pode conectar com um banco de dados na nuvem, te trazer dados em tempo real, acessando serviços, com poucas linhas de código, o pessoal não sabe disso. Sabe? Então, seria mesmo as pessoas
essa visão que as pessoas têm de que o Excel é apenas para fazer tabelas, planilhas e contas simples. E que o Excel não tem capacidade de fazer coisas mais complexas. Mas o Excel faz coisas bem mais complexas e com muita confiabilidade, né? Então existe essa questão aí das pessoas limitarem o conhecimento delas no Excel, porque ela acha que atinge o topo muito rápido, né? Para quem é entusiasta de Excel, quem nunca se achou que era o melhor cara de Excel da empresa, né? Aí você se achando que é o melhor da empresa, você começa a achar que você é o bambambam do Excel e que o Excel vai até ali. Mas você está enganado, porque o Excel vai bem, mas bem além mesmo, né? E eu acho que essa falta de parâmetros e de mostrar o que realmente o Excel é capaz, faz as pessoas acomodarem num determinado ponto, porque elas mesmas acham que elas chegaram num nível bom. Perfeito, Felipe, perfeito. Acho que eu concordo aí plenamente, porque na minha visão também o que prejudica bastante o pessoal é essa questão de ficar acomodado, como você disse, né? Eu sou o melhor aqui da empresa, né? Então estou num bom nível aqui, não preciso estudar mais, não preciso aprender mais, não preciso, como você disse também, uma forma mais rápida de fazer isso, né? Eu ganhar aqui por produtividade, por não fazer uma tarefa repetitiva. Então eu acho que é isso aí mesmo, eu concordo plenamente. Eu tenho uma sétima pergunta aqui, que na verdade a gente pode falou nela, em todas as anteriores, porque é o seguinte, né, você falou da importância, por exemplo, do pessoal que, quando for aprender Excel, de repente começar a pensar, né, analisar. Você disse que você olhava as suas rotinas de trabalho e ficava pensando, nossa, será que não tem uma forma mais fácil de resolver isso? Será que não tem um meio mais produtivo, né, de eu fazer essa tarefa que eu estou fazendo todo dia? A pessoa, Felipe, às vezes que está começando, como talvez você quando começou há alguns anos atrás, ela não tenha essa visão ainda de tipo, olha, essa minha tarefa é uma tarefa cansativa, tipo, eu trabalho 8 horas fazendo essa tarefa, de repente no Excel eu poderia fazer em bem menos tempo. Então muitas vezes a pessoa, às vezes ela não tem essa visão, né, por incrível que pareça, porque como você disse, ela não tem conhecimento das capacidades do Excel. Se ela tivesse conhecimento das capacidades do Excel, ela pensaria em como usá-lo para resolver isso. Então, pensando nesse princípio de que as pessoas talvez não tenham, algumas pessoas ainda não têm essa visão por não conhecer a capacidade do Excel, o que você diria que a pessoa pode fazer para passar a conhecer essas capacidades? É ler livro mesmo? É tentar ir nos fóruns mais conhecidos? Hoje tem alguns fóruns no Brasil, mas tem muitos fóruns lá fora, como você falou. Tentar ir traduzindo o que o pessoal fala. O que você acha que pode ser feito? Ou assistir às aulas, como você falou que hoje em dia tem as aulas também no YouTube, né? O que você acha? Ou fazer cursos, né? Tem alguma opção para esse pessoal que de repente ainda não sabe toda a capacidade do Excel? É, você levantou uma questão importante aí, né? Que a pessoa, às vezes, ela não tem um senso crítico de que pode melhorar aquilo que ela está fazendo, né? Muitas vezes ela não sabe que ela está ali naquele redemoinho e que pode sair disso. Mas eu posso aprofundar um pouco a dica, né? Eu já falei dessa filosofia. A pessoa consegue identificar se ela está fazendo algo repetitivo ou não. Isso é tranquilo. Isso aí ela sabe bem. Agora, para ela saber se ela pode automatizar isso que ela está fazendo ou não, ela pode fazer o seguinte exercício. Ela escreve no papel os passos que ela tem que fazer para executar a tarefa dela. Se ela conseguir, igual numa receita de bolo, o que a gente chama no pseudo-algoritmo, né? Se ela fala, tenho que abrir, primeiro eu tenho que abrir a pasta o arquivo tal. Aí tenho que ir na aba tal, procurar o mês atual. Aí do mês atual eu tenho que retirar todos os valores do produto sapato. Então eu tenho que colar na linha de baixo do meu arquivo original. Depois fecho esse arquivo de consulta. Se a pessoa conseguir descrever desse jeito, e for uma atividade que ela faz todos os dias, com certeza ela pode bolar um algoritmo. Então, respondendo aí nessa questão da pessoa ter o senso crítico de saber quando ela pode automatizar ou não, é isso. Ela primeiro verifica se é repetitivo, se aquilo lá está consumindo dias, horas preciosas do trabalho dela. Em segundo lugar, ver se ela consegue escrever um pseudo-algoritmo, escrever os passos, assim. É claro que se ela escrever um passo, entrar no Google e pesquisar uma coisa bastante complexa, assim, e pesquisar um resultado que tenha mais a ver com
com o ícone dessa imagem aqui. Esse tenha mais a ver é algo completamente abstrato e de interpretação humana, né? Então, isso aí não é um pseudo-algoritmo que você consiga automatizar alguma coisa, né? E abrindo um parênteses, essa questão da repetição do trabalho, ela é muito importante e é uma das coisas principais que os professores de Excel batem a tecla, que é o seguinte: você tem um determinado funcionário sênior, que é um analista lá que trabalha há 30 anos na área, muito bom na parte técnica, sabe resolver os problemas e tudo. Existe uma barreira, o Excel às vezes é uma barreira para ele, porque até ele conseguir abrir todos os arquivos que ele precisa e retirar as informações, para ele fazer o trabalho de analista dele, ele gasta muito tempo. Então a empresa está gastando bastante dinheiro com um salário alto, mas das 8 horas de trabalho que esse cara tem, apenas 4 ele está fazendo a atividade a qual ele foi designado a fazer. As outras 4 ele está mexendo com a burocracia do computador ali, abrindo básica e tudo. Então, isso aí é uma grande motivação, com certeza, para incentivar os empregadores a fazer os seus funcionários dominarem tabelas, porque você, dessa forma, vai estar pagando o salário do seu funcionário para ele fazer o que ele foi contratado para fazer, né? É porque esse overhead inicial de ficar abrindo e fechando planilha, qualquer um faz. Isso aí qualquer um faz, né? Só que gasta tempo. Então, que tal a gente fazer eles gastarem menos tempo fazendo isso? E tem sem contar que desconcentra, né? Você fica naquele negócio de abrir e fechar planilha, você até perde o raciocínio de que você queria fazer inicialmente. Bom, então, eu não sei como responder a sua pergunta de uma forma completa, porque material tem à vontade. Então, acho que isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que prefere aprender com vídeo, tem gente que prefere aprender com blog, e tem gente que prefere aprender respondendo pergunta de fora, né? Eu, particularmente, não sou muito de assistir vídeo, não. Eu gosto mais de ler e gosto de participar de fórum. Participar de fórum é excelente para melhorar o aprendizado, porque quando você participa de fórum, você está se colocando à prova, né? Tipo assim, a gente muitas vezes cai naquela situação, isso eu sei fazer, né? Então tá, faça, né? No fórum você se propõe a fazer, e no momento em que você faz, você tem que dar a solução certa ali, e você exercita realmente tudo o que tem que exercitar para poder fazer. Então, participar de fórum eu acho muito interessante. Seria a minha principal dica para aprender rápido. Aí no início, pode ser que você não consiga responder a pergunta, mas aí você lê a resposta dos caras mais experientes e tenta reproduzir. Com o tempo, você vai conseguir responder algumas, mas antes de olhar a resposta de alguém, tenta responder do seu jeito, e aí você compara a sua resposta com a dos caras mais experientes. Com o tempo, você vai estar lá entre os mais experientes, respondendo as perguntas rápido, aprendendo também, e se interessando mais por Excel também. Acho que para a pessoa que de repente, acho que tem uma dica que você falou interessante, Felipe, porque a pessoa ela vai ver, ela vai tentar responder. Aí ela vai ver uma solução, aí ela vai, pelo menos, ela vai ter que parar para analisar uma solução diferente. Então ela vai falar, nossa, tem algo além do mundo que eu imaginei aqui, né? Além do que eu fiz para tentar resolver o problema, tem formas diferentes. Então ela percebe que, olha, tem outros caminhos que eu posso seguir, às vezes caminhos melhores do que eu imaginei, até chegar no ponto que você falou de ser um usuário mais experiente. Realmente, cara, hoje a gente teve assim, dicas fantásticas. Acho que foi um dos melhores bate-papos que a gente já teve aqui no canal, gostei muito. Fala aqui no canal, né? Quando começa a ficar muito bom, é porque tá acabando, infelizmente, né? Então, quero agradecer muito, Felipe, você ter aceitado o nosso convite de fazer um bate-papo aqui no canal, compartilhar seus conhecimentos. Sei que você é um cara que tem um tempo muito escasso, né? Tem muitos compromissos, então você gentilmente cedeu uma parte do seu tempo pra gente, e a gente fica muito feliz, a gente não tem como nem pagar por isso daí, a não ser dando um super like no vídeo, porque merece a sua presença aí, agradecer, né, pela sua participação. Então eu queria pedir que com certeza o pessoal que está te ouvindo, Felipe, vai querer te acompanhar de alguma forma, pelas dicas que você deu. Então se você puder deixar aí alguns contatos para eles, né, de repente seu site, blog ou fóruns que você gostaria que eles participassem, você fica à vontade, aí o espaço é seu para você
colocar todos os teus meios de contato. Beleza, adorei o bate-papo, foi bastante produtivo. É sempre bom conversar sobre Excel e seu canal é muito bacana. Espero que o pessoal curta bastante. Sobre as minhas atividades hoje, eu basicamente estou escrevendo no meu blog. O blog é no endereço ambienteoffice.com.br, obviamente Office com 2 Fs. Tem um espaço para o pessoal colocar comentários lá. O pessoal pode mandar e-mail para mim, felipe@ambienteoffice.com.br, para poder sugerir um tópico novo, algum assunto novo de Excel, alguma postagem nova. E também participo bastante do fórum da Microsoft, chamado MSDN VBA. É lá que normalmente eu estou presente, sou o moderador do fórum, então eu vejo tudo que é postado lá, também respondo algumas perguntas. Eu gosto bastante daquele fórum, vale a pena o pessoal conferir. E além de responder perguntas, muitas vezes eu faço comentários também, né? O pessoal faz comentários, oferece soluções alternativas. É interessante participar e estão todos convidados. Felipe, muito obrigado. Vou colocar todos os links que você falou aqui na descrição do vídeo, então você que está assistindo aí, ou pelo celular ou pelo computador, vai poder acessar os links do site do Felipe, do fórum também, né, que ele recomendou. Então, muito obrigado, Felipe. A gente vai encerrando a transmissão aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado e nós nos encontramos na próxima entrevista. Um grande abraço.